quiser assistir a aula à tarde também. Então, começamos mais uma aula de Sociologia. Eu vou só abrir aqui para vocês o slide, tá? Já está no Qualquer Arquivos, quem quiser seguir pelo Qualquer Arquivos, sem problema nenhum, tá bom? Tá lá a aula para vocês. Só vou abrir aqui um instante soltanto. Ah, desgraça, só um minuto. Opa, eita, foi, tá indo. Me diga aí quando abrir, tá? Quando abrir a aula, atenção. Ó, aqui tá uma rodinha. Abriu? Estão vendo a aula? Estão vendo a aula, pessoal? Alô? Terra chamando. Muito bem, obrigado pelo retorno. Isso aí, estão vendo. Então, olha só. Pessoal, hoje nós continuamos esse assunto delicioso de trabalhar, um assunto bacana, né? Eu lembro da semana passada que eu coloquei para vocês a musiquinha Dica de Josemar, o lobisomem do arvoredo, todo mundo tinha medo. Muito bem. Pois agora, vamos aqui de cultura popular e cultura de massa, né? Lembrando, usem agora, a partir de agora, tá, pessoal? Procurem usar o chat para fazer as perguntas e tal. Vou respondendo-os conforme for possível, né? Dentro do nosso andamento. Se eu não conseguir responder às vezes uma questão ou outra agora, anota a questãozinha e traz no plantão. Aliás, venham no plantão, tá? Essa semana achei que vieram poucos. Venham no plantão para poder discutir os assuntos, trocar uma ideia, ver os exercícios. É sempre fundamental esse contato a mais nosso aí online, tá bom? Então, muito bem. Módulo 43, cultura popular e cultura de massa. Eu percebi, né, Elita? Olha só, cultura popular e cultura de massa. Como é que vai ser isso? Bom, primeira coisa, vamos relembrar. Relembrar uma coisa da aula anterior. Na aula anterior, eu separei com vocês a questão da cultura erudita e da cultura popular. Né? Dois conjuntos distintos. E eu comentei com vocês, inclusive, até essa foi o grande fio condutor da aula passada, de que essa divisão entre cultura erudita e cultura popular geralmente acaba sendo acompanhada muito de uma visão um tanto quanto preconceituosa. Algo como se a cultura erudita sempre fosse algo mais refinado, mais elegante, melhor, mais culto, entre outras coisas, e a cultura popular fosse, portanto, uma coisa mais inferiorizada, popularesco, vulgar. É igual tem um termo que eu odeio, nunca falem esse termo na minha presença. Cult. Ai, nossa, aquele filme é cult. Nossa, aquela música é cult. 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 É só, pra mim, aí é cult no máximo. Nada de cult. Cult vem de cultura. Aí o pessoal criou o quê? Um raio gourmetizador, né? Pra falar, não, esse conjunto de músicas, é música cult. Esse conjunto de filmes, é filme cult. Tem até um canal de TV, né? Tem aquele telecine cult, né? Que só passa filme antigo em preto e branco. Parece que tudo que é antigo em preto e branco é cult. E não é bem assim. Tá? Não é bem assim. Mas, por exemplo, cria-se muito esse tipo de distinção que eu acho meu Deus, dá um nervoso, dá um negócio ruim quando eu vejo esse tipo de distinção, porque só piora. Né? Não tem cult. Cult. Pra cult que eu pariu. Não tem isso. Né? Na realidade, você tem o quê? Você tem muito mais cultura. Apenas é diferente, ora, apenas é distinto. Não é inferiorizado, não é superior. A pessoa assistiu a Melipolã, logo ela é cult. O cara ouviu toda a coleção do Chico Buarque, nossa, então ele é cult. Querido, isso é uma babaquice sem tamanho, né? Mas enfim. Bianca, quer me ofender, Bianca? Você está aqui hoje para me ofender, Bianca Furlan? Hein? Bianca Furlan Rebelo. Muito bem. A Giovana ali, olha só. Mas enfim, queridos, brincadeiras à parte, vamos então comparar um pouquinho aqui cultura erudita e cultura popular, para lembrar, tá? Então lembra, cultura erudita, maior grau de formalidade, maior rigor, ligado às elites de um povo e requer grau de letramento, requer maior grau de letramento, né? Cultura popular, menor grau de formalidade, menor rigor, ligada às classes populares e requer menor grau de letramento. Ou seja, para ficar mais claro ainda, olha só, eu já coloquei isso na aula passada, tintim por tintim, agora eu fiz uma tabelinha comparativa para vocês da diferença entre o erudito e o popular. Então, o erudito é aquela coisa muito mais formal, como eu falei para vocês na última aula, né? Uma coisa mais formal, mais rigorosa. Ela exige, sim, um certo grau de letramento. Existe uma semelhança entre o que é a obra e o que é o autor, e por aí vai. Enquanto que o popular é muito mais espontâneo, muito mais informal, com menor rigor, geralmente
muito ligada ao sentimento de pertencimento local de uma comunidade e por aí vai, né? Então existe um grau de espontaneidade. Agora, uma coisa que se fala muito nesse processo, pessoal, é a comunicação de massa. Tá? Como assim a comunicação de massa? Vamos lembrar que no século, olha onde o Alan vai agora, no século XIV, portanto, baixa Idade Média, no que seria hoje a Alemanha, um homem chamado Johannes Gutenberg criou a imprensa de tipos móveis, ou seja, a primeira impressora na face da Terra. Né? Trocando em miúdos é isso, a primeira impressora do mundo, a imprensa de tipos móveis de Johannes Gutenberg. E a partir daquele momento, pessoal, ficou muito mais barato e muito mais rápido produzir um livro. Porque durante muito tempo, por exemplo, livros eram produzidos por monges copistas, monges cuja função era copiar livros à mão. Imagina você fazer um livro à mão, e eram livros lindos, todos decorados e tudo mais. Mas levava muito tempo fazer um livro desse, e eram muito caros, né? Então era muito pouco acesso. Quando vem a imprensa de tipos móveis, que é uma impressora na prática, né? Fica muito mais barato e rápido. Tanto que o primeiro livro a ser impresso na imprensa de Gutenberg foi qual? Vamos ver. Se vocês errarem, eu vou contar para o Dalton. Qual foi o primeiro livro feito na imprensa? A Bíblia. A Bíblia, exato, a Bíblia. E aí você lembra o que aconteceu? Ficou mais barato e mais simples ter uma Bíblia. Pessoas passam a ler a Bíblia. Ao passar a ler a Bíblia, a pessoa vai na missa, naquela época, olha o que o padre está falando, e o padre, irmãos e irmãs, nananana. Aí, de repente, o cara pega a Bíblia, olha para o texto e vê que o texto não está dizendo aquilo que o padre falou no púlpito. Ou seja, o momento em que as pessoas passam a conhecer o texto bíblico de fato, acaba levando a qual grande, gigantesco, importantíssimo rompimento histórico? Qual que é o rompimento histórico que vai ter muita decorrência disso? Vamos ver. Qual? Não é ateísmo. Vamos ver. Ciência também não. Reforma protestante. Exatamente, Pedro. Reforma protestante. Lembre que a reforma é filha desse processo. Ou seja, pessoal, o que o Alan está tentando mostrar para vocês com isso? Que quando nós temos acesso ao conhecimento, quando nós temos acesso à cultura, nós passamos a ver o mundo de um modo distinto em relação ao que víamos antes de ter justamente esse tipo de acesso. Portanto, o acesso à cultura é fundamental, não há dúvidas, ok? Agora, a questão que se coloca é, será que quando eu promovo o acesso facilitado à cultura, o acesso facilitado à informação, será que isso pode ou não levar talvez a um empobrecimento da cultura ou a um empobrecimento da informação? Será que ter acesso fácil a esse tipo de benesse é uma coisa que empobrece a produção cultural ou não? Não tem esse efeito. E aí, este homenzinho da foto, aí no slide, um italiano, morto infelizmente em 2016, um dos maiores intelectuais do século XX e início do século XXI, Umberto Eco, tá? Umberto Eco. Esse cara é fantástico, esse cara é maravilhoso. O último livro que eu li dele foi um livrinho que é uma palestra, uma leitura de meia hora, sem mentira. Sem mentira, eu li o livro, acho que foi em 30 minutos. Ele é bem curtinho, é uma palestra do Umberto Eco chamado Fascismo Eterno, o Fascismo Eterno. Muito bacana a obra dele. E o Umberto Eco tem várias obras famosas, como por exemplo O Nome da Rosa, né? O Nome da Rosa, nossa, uma obra enigmática do Humberto Eco, virou até filme, diga-se de passagem. Né? O Nome da Rosa passa-se no medievo, inclusive num mosteiro. Mas o Humberto Eco ele vai diferenciar dois tipos de teóricos com duas visões distintas sobre o impacto da comunicação de massa. Um é o grupo dos apocalípticos e o outro é o grupo dos integrados. Bom, o que é o grupo dos apocalípticos? Olha só, acreditavam que a cultura estava condenada ao declínio. Sabe aquela pessoa? É quase aquele papo meio devô, né? Assim, aquela pessoa que ela olha para, sei lá, para música hoje em dia e ela vê lá um funk. Então, ela viu um funk. Aí a pessoa ouviu o funk e aí ela fala algo do tipo: isso não é música. Olha só, isso está acabando com a arte. É aquela pessoa que ela olha uma produção cultural atual e ela fica revoltada. Eu lembro, por exemplo, que a Unicamp foi, acho que ano passado, ano retrasado, a Unicamp colocou como uma dos seus
entre aspas, livros, textos, né? Um das suas bibliografias para prova de literatura, o novo álbum do Racionais MC, né? Do Racionais. Então, a Unicamp, imagina, a Universidade de Campinas, uma das maiores do Brasil, colocou como um dos seus textos para o vestibular o novo álbum do Racionais MC. Meu Deus! Causou uma comoção, um monte de gente opinando que absurdo. Quando que aquilo ali é cultura? Quando cobrar vestibular? Oh, mas aí que tá. Essa é uma visão essencialmente apocalíptica e até um tanto quanto preconceituosa, né? Não reconheceram meu funk? Pará, 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 pá, pará, tá, tá. Nós com os alemães vamos se divertir, né? É o famoso funk, pessoal. Que isso? Seus Nutelinha. Agora, olha só. Mas brincadeiras à parte aqui, pessoal. Quando pensamos nesse negócio do apocalíptico, veja então que é uma visão bastante receosa com aquilo que é novo no plano cultural, né? Já os integrados são um pouco mais otimistas. Olha só, defendiam que a cultura teria um caminho promissor ao utilizar-se da transmissão de massa. Ou seja, eu posso justamente usar a comunicação de massa para levar cultura às massas. Então, se por um lado alguns colocam que a transmissão massificada de cultura pode empobrecer a produção cultural, outros, por sua via, colocam que justamente a comunicação de massa abre um caminho promissor, um caminho bom. Então, veja, eu tenho um lado um pouco mais pessimista, que são os apocalípticos, aliás, bastante pessimista, e um lado mais otimista, que são os integrados. Então, o Humberto Eco os divide dessa forma. Só que pegando aqui então a nossa reflexão, olha só, vem a perspectiva de cultura de massas. Então, olha só, a cultura de massas, não pode ser confundida com a ideia de cultura popular. Cuidado, pessoal. Cultura popular é coisa distinta de cultura de massas. Lembre que a cultura popular é aquela que vem do povo, é espontânea, informal, tem uma questão de representatividade da comunidade, ou seja, tranquilo. A cultura de massas às vezes pode enganar, porque quando nós pensamos na palavra a massa, nos termos sociológicos, ela faz referência às primeiras grandes formações humanas no final da Idade Média, ou seja, lá no renascimento comercial e urbano, quando as novas cidades europeias estão se desenvolvendo, você tem ali aquela massa urbanizada, aquela urbis, tá? Mas não é exatamente nesse ponto. Essa cultura de massas, ela tem outros elementos. Então, por exemplo, ela é resultante da invasão de produtos industriais no universo da cultura. Olha só, invasão de produtos industriais no universo da cultura. Então, a cultura de massas, ela transforma a cultura, de um modo geral, num grande balcão de vendas também. Você coloca uma série de produtos industrializados. Olha essa charge que eu coloquei para vocês aqui no lado. Olha o que tem dentro da cabeça desse homem. É carro, é celular, cadeira, mala, é relógio, televisão, computador, tudo. Quer dizer, tudo é muito massificado. Quando nós pensamos, por exemplo, hoje em dia na propaganda, pensa assim, ó, se tem um curso universitário que sempre tem público, né? Sempre tem uma concorrência até mais alta e tem mercado mesmo, é publicidade e propaganda. Vamos combinar com, quando você olha uma propaganda televisiva, tem algumas que são realmente um lixo, mas tem outras que são geniais. Geniais, inclusive profundamente maquiavélicas às vezes, né? Porque elas conseguem capturar a atenção do público, conseguem capturar a atenção de um potencial consumidor de um modo muito eficiente. Né? De repente parece que nós não podemos mais viver sem aquele produto. É algo do tipo, como foi que eu fiquei tanto tempo sem aquele produto? Né? Mas você cria muito isso. Então existe aqui uma mercantilização, existe uma capitalização da cultura aqui, ok? Então literalmente está colocando a questão do produto industrial nessa cultura de massas. Veja, não é, portanto, mais uma questão de identidade coletiva. Não é uma questão mais informal, porque é planejado. Ok? Então tem todo um novo roteiro de situações que se inscrevem dentro disso que nós vamos chamar de cultura de massas. Tá? Então ele é muito mais mercantilizado, muito mais voltado à questão do lucro. Isso posto, então, chegamos à diferenciação entre cultura de massas e cultura das massas. Tá? Pessoal, muita, mas muita atenção agora. Esse de e esse das faz toda a diferença, tá? Mas faz toda a diferença. Numa questão, mudar essas duas coisinhas ali, você pode perder uma questão, tá?
Eu vou te perguntar primeiro uma opinião. Qual das duas você acha que é a cultura voltada para o lucro? A de ou a das massas? Qual das duas? Hum. Então, vamos lá. Olha só, o pessoal participando. Muito bom, muito bom. Olha só. Então, a cultura voltada para a questão mercantil é a cultura de massa, tá? Olha só, típica de sociedades que passam por mercantilização, se trata de uma cultura para consumo, objetivando, por exemplo, ao lucro. Então, a cultura de massa, pessoal, é a sua telenovela, é a malhação, é aquele hit de verão, ok? Isso é cultura de massa. É aquele filme hollywoodiano, né? A bilheteria do filme foi não sei quantos milhões de dólares. Pô, isso é profundamente lucrativo, né? Então a cultura de massa, tá? A cultura de massa, por exemplo, ela é essencialmente uma cultura voltada para o consumo. Vamos provocar você. Pessoal, Harry Potter, tá? Ó, vou pegar no assunto sério agora, hein? Harry Potter. Literatura universal ou cultura de massa? Harry Potter, literatura universal ou cultura de massa? Olha só! Então, cultura de massa, tá? Cultura de massa. É possível que um dia o Harry Potter entre no mesmo estágio, por exemplo, no Senhor dos Anéis. O Senhor dos Anéis, embora ele tenha sido utilizado pela cultura de massa, ele é literatura universal, porque é um livro que é muito anterior a isso, é um livro muito antigo, e não é um livro que surgiu já pensando mercadologicamente. Mas os livros do Harry Potter, como ainda são muito recentes, eles ainda estão no plano do quê? Da cultura de massa. Haverá um momento, possivelmente, se assim continuarem a ler as obras do Harry Potter, se os seus filhos, os filhos dos seus filhos, por exemplo, chegarem, um dia o Harry Potter possivelmente vai se tornar literatura universal. Mas, por enquanto, ele ainda está no espectro da cultura de massa, porque ele é muito ligado à lucratividade, ele é muito ligado a... Imagine quanto tipo de produto vocês compram relacionado a Harry Potter, né? Quantos tipos de produto? Ó, Yasmin diz assim, ó, mas todos os livros recentes são de cultura de massa? Então, em geral, quando o livro é produzido já voltado a querer vender, 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 sabe aqueles livros que tem séries, por exemplo, Yasmin? Tipo, o Harry Potter, séries, né? Série, voltada muito para venda. Não é uma coisa tipo assim, não foi escrevendo, apenas o livro foi dividido. Tipo, o Senhor dos Anéis, o cara foi escrevendo e tal, ficou grande, né? Mas o Harry Potter foi sendo feito constantemente. Se eu pegar mais recente, o Game of Thrones. O Game of Thrones, nossa, ele é essencialmente cultura de massa, né? O Game of Thrones é essencialmente cultura de massa. Ele foi produzido pensando muito no que ia acontecer com a televisão, né? Então, cultura de massa. Agora, o que é cultura das massas? Olha só, se refere ao conjunto de manifestações de um povo. Ela, da cultura das massas, se reveste de significados internos, ligados às idiosincrasias de um povo, ou seja, ligados às lógicas de integração da cultura. Então, a cultura das massas, por exemplo, ela não tem lucratividade, pelo menos não é voltada à lucratividade. Pode até ser que dê um lucro um dia, mas ela não tem essa perspectiva, ela não tem essa origem. Essa cultura das massas, ela é muito mais, então, ligada aí, portanto, à cultura popular. Tá? Então a cultura das massas está muito mais ligada à cultura popular, porque ela está ligada a uma questão de representatividade, de teias de significados do povo, e não tanto voltada ao mercadológico. Não é isso? E aí, então, vamos ver aqui, ó. Pode ter alguma coisa que é cultura de massa e das massas? Vamos fazer o seguinte: você pode, na realidade, transformar algum elemento de cultura das massas, Guilherme, em cultura de massa, né? Você pode massificar aquela produção. E você pode descontextualizar aquilo ali, entende? Então, sim, não é raro, inclusive, né? Que às vezes você pega uma coisa que era de um povo, pega uma coisa que tem toda uma cadeia de significados e transforma aquilo de modo massificado. Vou dar um exemplo. Carnaval. Carnaval, pessoal. O carnaval, originalmente, não era isso que é hoje. O carnaval, originalmente, era a cultura das massas. Agora, pensa no que é um desfile de escolas de samba no Rio de Janeiro, ou que seja. Você coloca, nossa, cria uma estrutura chamada sambódromo, né? Você coloca todo mundo ali para literalmente desfilar, todo mundo organizadinho, bonitinho, ao longo de um certo período de tempo. Tem troféu, não sei o quê. Caramba, se transformou aquilo num negócio gigantesco.
Ok? Então, quer dizer, existem situações em que a cultura das massas pode se transformar em cultura de massa, ou se apropriado por, né? O Thales pergunta, e a questão artística? Como assim, Thales? Ó, a Isabela se perguntou a diferença entre a cultura das massas e popular. Então, a das massas e a popular elas se confundem na realidade, tá, Isabela? Em Thales, o que você quis dizer com a questão artística? Assim, que não há arte, portanto, nas duas. Na realidade, você pode ter arte nas duas, tá? Você pode ter arte nas duas. Só que uma já tem uma vocação, por exemplo, para o lucro. Como a arte se comunica com esses conceitos. Então, a grande questão, né? A grande questão é até que ponto, por exemplo, Thales, a arte acaba sendo desvirtuada pela cultura de massa, entendeu? Pela massificação voltada ao lucro, 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 o quanto se perde com isso. Pensa na Casa de Papel. Pessoal, eu não sei quanto a vocês, mas na minha opinião, a Casa de Papel estava excelente no modo como terminou a primeira e original temporada. Para mim estava excelente o modo como terminou a original. Mas por conta da audiência e da pressão dos internautas, vocês, a Netflix foi lá e fez mais duas temporadas de Casa de Papel. Ok? Por exemplo, as duas últimas temporadas da Casa de Papel, elas foram essencialmente fruto de mercado. Totalmente mercado. Tá? E, deixa eu ver aqui. Olha só, a Júlia perguntou assim: e quando uma coisa fica modinha, popular, tipo o que aconteceu com o Van Gogh? Não, 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 mas aí acaba virando, inclusive, Júlia, o famoso cult, né? Aí eu assim, nossa, Van Gogh, ó, não sei o que, acaba criando muito esse espectro. Mas a arte continua arte. Tipo, ninguém vai desqualificar o Van Gogh, ninguém vai descontextualizar o Van Gogh agora. O Van Gogh é o Van Gogh. Você pode fazer apropriações, por exemplo, mas está lá, né? Muito bem. O Van Gogh virou modinha mesmo, uma coisa interessante, né? É uma coisa bem interessante mesmo, como o Van Gogh virou modinha. Mas, olha só. Aí, chegamos no momento áureo. Pessoal, eu não sei se vocês vão conseguir assistir, tá? Vamos ver aqui uma coisa. Ah, eu vou passar o link para vocês aqui de uma coisinha, tá? Só um minuto. Se eu acho aqui. Grey's Anatomy. Os Simpsons, né? Os Simpsons está há 26 anos, pessoal. Mais de 26 anos está lá os Simpsons, filme forte. É uma coisa impressionante. Deixa eu só pegar um link para vocês, que eu vou mandar um link aqui, tá? Aguenta aí. Ai, que coisa linda. Achei. Pessoal, eu vou mandar um link para vocês aí, tá? Eu quero que vocês ouçam, se animem. Agora eu quero exatamente Letícia Kirten Pamplona da Silva. Exatamente. Vou colocar para vocês esse link épico. Olha só. Atenção, hein? Atenção, atenção. Ó. Como assim vídeo indisponível? What the hell? Ó. Estão escutando a música? Estão escutando? Ó, ó. Olha esse som. Ó, hein? Aí, Gabriel. Tá levando. Gente, é muito louco. Essa música talvez seja ainda hoje o maior single hit da história. Por quê? Vamos pensar na Macarena. Depois assista ali o videozinho, tá? Você vai poder ver o vídeo e viu que o Alanzinho sabe dançar Macarena. Então respeita. Olha só. Mas, por exemplo, você viu aí o videozinho, ou deu uma olhadinha? Quem cantava essa música eram dois tiozinhos de Sevilha, na Espanha. Uma dupla chamada Los del Rio. Los del Rio, tá? Los del Rio.
E caramba, pessoal, a Macarena foi uma coisa impressionante, uma coisa absurda, uma coisa absurda. Ela dominou o mundo. Porque assim, ó, primeira coisa, pessoal, mas o Gangnam Style, o Ai Se Eu Te Pego, o Despacito, tiveram mais visualizações. Sim, né, mas porque eles já foram lançados nesse momento. Do Gangnam Style, Despacito, Ai Se Eu Te Pego, o que você quiser. Todos vieram quando já tinha YouTube, quando já tinha Deezer, já tinha Spotify, já tinha um monte de coisa, internet, redes sociais. Então, claro. Mas a Macarena, pessoal, ela é de 1996. Ou seja, vocês não tinham nascido quando surgiu Macarena. 1996. E o negócio globalizou-se. E não tinha internet como tem hoje, não tinha rede social, tá? Não tinha YouTube. E todo mundo conhece Macarena. Eu digo assim, ó, se um dia você for numa festa, que a festa estiver ruim, toca Macarena. É a música para salvar a festa. Alguém vai saber dançar. Dificilmente alguém não sabe dançar Macarena. Vários de vocês, não venham dizer que não, vários de vocês sabem dançar Macarena. E aposto que estavam bem dançadinho agora ouvindo a musiquinha, né? Vários de vocês sabem dançar Macarena, bem teu tipinho. Né? Porque Macarena é uma música que transcendeu. E adivinha, esse Los del Rio, pessoal, esse Los del Rio, eles ficaram podres de ricos, ridiculamente, ofensivamente ricos, pessoal, com uma música. E nunca mais foram vistos. Literalmente, os caras zeraram a existência, eles resetaram a vida com uma música, Macarena. E era uma coisa impressionante, todo mundo dançava Macarena. Né? Você em qualquer festa de colégio era uma febre, Macarena, 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 e daí foi um zilhão. Teve Macarena traduzida em tudo quanto era idioma. E a letra é uma coisa esdrúxula. É uma guria, a Macarena, que traía o namorado, não sei o quê, era isso. Mas o balancinho dela, a dancinha que acompanhava, aquela coisa toda, era todo mundo dançando Macarena. Ela ficou como top hits nas rádios do mundo inteiro por semanas consecutivas, coisa que é difícil, tá? Então, é uma coisa impressionante. E isso é cultura de massas, que ela objetiva, não há dúvidas, profundamente, profundamente, na objetiva a lucratividade. Deixa eu ver o que eu estou colocando. É tipo é o tchan espanhol. Então, é o tchan espanhol, Luca? Então, mais ou menos, né? Se eu pegar o tchan, meu Deus, a gente hoje discute gênero. A gente hoje discute, por exemplo, questão de raça. A gente discute um monte de coisa hoje em dia. Aí tu pega a letra do El Chan, bota a mão no joelho, dá uma baixadinha, vai descendo gostoso, balançando a bundinha. Tipo, olha isso, gente. Olha isso. Entendeu? Quer dizer, são coisas muito, muito peculiares que vêm por aí, né? São coisas muito peculiares. Por exemplo, tem alguns funks com algumas letras bastante pesadas, né? Bastante pesadas. Eu lembro que uma vez eu vi um funk, eu tava passando na rua, na catedral, tá? Bem ali em frente à catedral. Eu tava passando, era meio-dia, e veio um carinha com o celular tocando música, né? Para variar, sem fone de ouvido, tocando música. E o cara numa boa, né? Com o celularzinho tocando música para todo mundo ouvir. E era um funk que falava não sei o que da piroca, da piroca, da piroca. E abertamente falando aquilo alto pra caramba na frente da catedral. Só na frente da catedral e não sei o que na minha piroca. Não... E desse tipo de coisa. Entendeu? E era uma coisa muito curiosa de você observar. Isso é cultura de massa, mas ele estava curtindo, ele estava achando legal, né? Ele estava achando interessante do ponto de vista dele. Eu confesso que eu não é uma música que eu acho assim, nossa, quanta poesia, mas tá ali. Por exemplo, se você pegar. Vamos pegar aqui uma música. Ah, uma vez o prof morava no sul da ilha. E eu pegava o Rio Tavares direto para o centro, né? E o Rio Tavares direto é o trem fantasma, né? Porque você entra num terminal e sai no outro, quer dizer, não tem como descer no meio do caminho, né? Eu vou ter que sofrer até o final. E aí acontece o quê? Lá está o Alan, de manhã cedo, entrando no ônibus. E aí chegou um mano, né? Chegou aquele mano. Mas mano total, assim, né? Sentou no fundão, bonezinho e tal, se largou assim, ó. Vocês conseguem ver? Se largou assim, porque o mano ele não senta, o mano ele se larga, né? Se largou assim e tal. E aí ele foi o ônibus começar a andar, esse cara soltou a música, é o famoso DJ do ônibus, né? Começou e soltou a música. Eu nunca esqueci da letra da música. Era 7 horas da manhã. 7 horas da manhã eu quero acordar como? Feliz, animado com o mundo, né? A música do cara era: tava lá um corpo estendido no chão. Era dia das crianças, eu não ganhei presente. Algo assim. Era só desgraça. A música era só desgraça. Mas o mano tava ali num momento totalmente seu, né? Tava só assim, ó. Eu olhava pra ele, parecia um pombo na rua, assim, tava assim, ó. Parecia que esse pombo ficou com a cabecinha assim. E o cara ali, numa boa. Porque era o momento dele.
E aquilo ali é cultura de massa? É. Mas, por exemplo, o tipo de música que ele está ouvindo, olha que interessante, é cultura de massa, porque tem um lado de lucratividade, mas também tem um ponto de cultura das massas. Porque essa coisa meio hip hop, por exemplo, se for parar para pensar, tem um lance muito de cultura de massa, mas tem um lance da cultura das massas. Tanto é verdade que muitas letras do hip hop são letras de protesto, por exemplo, né? Letras que têm mas né, parece um pombo. Tem letras que já tem ali uma outra narrativa, né? Até quem fez a Olimpíada de História, a ONHB, do ano passado, lembra? Que nós, inclusive, tivemos que meio que quase que decifrar a letra de uma música lá que foi colocada, que tinha um idioma de periferia. Lembra, Letícia? Então, e, poxa, você viu que tinha uma letra, tem uma questão de cultura de massa, mas também tinha uma questão de cultura das massas, né? Tinha uma questão de pertencimento popular, de reconhecimento de grupo. Por isso que, assim, ó, a linha, pessoal, às vezes pode ser um pouco tênue, entende? Existem margens de diálogo. O problema é que, às vezes, a cultura de massa ela acaba se sobrepondo à cultura das massas. Então tudo fica lucro, 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 e você não tem mais o pertencimento. Mas existem situações de diálogo entre as duas, tá bom? Nem tudo é muito 8 ou 80, né? Vamos ver aqui, professor. Dá de ver bem as culturas das massas. Exatamente, Racionais MC. Não é por acaso, inclusive, Aaron, que a Unicamp cobrou, né, a Racionais MC como parte da sua bibliografia vestibular. Porque, de fato, você encontra ali, sim. Porque, assim, a gente tem que cuidar, pessoal, para não embarcar em certos preconceitos, né? Cultura, cada um tem a sua. E cada um gosta do que gosta. Vocês talvez gostem de ouvir certos tipos de música, o outro gosta de certos tipos de filme, o colega outro, e por aí vai. E a vida é assim. Às vezes eu fico vendo alguns debates que o pessoal faz na internet sobre a banda A ou banda B, filme A ou filme B. Bobagem. No final, cada um vai decidir o que gosta, né? Só que daí, por exemplo, nós chegamos nesse outro momento que é a cultura, então, para as massas, que se refere, portanto, a uma ideia de cultura das massas, tá? Então, enquanto que a cultura de massas é aquela cultura muito ligada ao mercado, muito ligada à mercantilização, por exemplo, nós temos isso aqui, ó. Cultura para as massas. Se trata de uma cultura dirigida para o interesse econômico. Então, veja, ó, é para as massas. Tipo assim, ó, é uma cultura que eu crio para massa, entendeu? Mas é um para massa no sentido, tipo, vou alimentá-los, vou dar alimento para a boiada. É basicamente isso, entendeu? Então, essa cultura para as massas é uma coisa só dada, assim, mas o objetivo é o lucro. Então, olha só, vamos ali. Ela pode ditar modos de consumo, de vida e participa da construção de uma cultura massificada. Humberto Eco, contudo, diz que o receptor, contudo, não é dessa forma passivo. Nós com dois contudos ali. Agora, olha só. Por exemplo, qual que é a situação? A cultura para as massas, por exemplo, pessoal, ela pode dizer para você como se vestir, como falar, como ver o mundo e por aí vai. Então ela acaba basicamente meio que moldando você. Existe um elemento de molde na cultura para as massas, né, que vem dentro desse processo de mercantilização. Ah, se você não tiver com a roupa que é moda naquele ano, todo mundo vai saber que você está fora de moda. Se você não usa as gírias da sua época, todo mundo talvez venha achar você uma pessoa antiquada, quem sabe? Ou seja, em vários momentos, a cultura para as massas, ela fornece para você padrões. E ai daquele que não se encaixar dentro desse padrão. Por exemplo, vamos aqui a Mafalda, né? Mafalda sempre imortal, né? E olha só o que diz essa charge da Mafalda ali. Use, compre, beba, coma, prove. Ei, o que eles pensam que nós somos? Aí a Mafalda refletindo. E o que nós somos? Aí ela vai, tá ligando a TV e senta e fala: os malditos sabem que nós ainda não sabemos. Quer dizer, veja só que reflexão interessante da Mafaldinha ali, né? Parece que ele só faz, faça, faça, faça. Daí ela fala assim: o que você acha que nós somos? Mas nem nós sabemos o que nós somos. Ou seja, na busca por identidades, na busca pelo ser identitário, muito da nossa identidade talvez não seja nossa. Talvez muito da nossa identidade pertença à cultura das massas, a cultura para as massas, né? Talvez muito da nossa identidade seja uma construção essencialmente artificial, feita não raro às vias do mercado, quem sabe? Não? Deixa eu ver, a Gabriela Destre perguntou: cultura de massas é a mesma coisa que cultura para as massas? Então, ela se relaciona, Gabriela, é exatamente isso. É que a cultura de massa é o produto, tá, Gabriela? É o produto. E a cultura para as massas é o impacto social disso.
tá? É a reflexão social que se faz disso, tá bom? Então, veja, dentro dessa perspectiva, essa cultura para as massas, ela dita quem você tem que ser. Só que o que o Humberto Eco, né, na sua inteligência, refere? O Humberto Eco ele fala que, apesar do peso inequívoco da cultura para as massas, por mais que você ligue a TV e você seja bombardeado por propaganda A, propaganda B, você ainda tem alguma capacidade de pensar sobre o que está recebendo. Então você não é apenas um escravo do que você vê, um escravo do que te passam. Você é, sim, enquanto ser humano racional, capaz de fazer alguns tipos de reflexões. Diz a Bianca, a cultura para as massas tem relação com a globalização, internet e tal? Profundamente, Bianca, profundamente. No momento que você tem uma comunicação de massa tão forte, né, como você tem hoje quanto a internet, redes sociais e tudo mais, e ainda mais com a globalização, né, você tem sim uma ligação com a cultura para as massas, né? Não raro, primeiro você às vezes faz sucesso na internet. Fez sucesso na internet, aí quem sabe vai para a TV, vai para o rádio. Isso é muito comum, né, inclusive. O Gabriel, tu pode mudar de canal, né? Mas se for parar pra pensar, Gabriel, aí eu te coloco uma problematização. Ah, você pode mudar de canal. Mas na aula que vem, aula da semana que vem, eu vou discutir com vocês indústria cultural. E a pergunta é: o quanto um canal é realmente diferente do outro? Não nos programas, mas na essência, Gabriel. Entende? Não no que é no programa oferecido, mas na essência do porquê oferece. Percebe? Percebe? Porque nota, ó, se essa cultura para as massas dita para você consumo, modos de consumo, de vida, e parte da construção de uma cultura massificada, como está aqui no slide, né? Será que realmente quando você muda de canal, você está vendo algo novo? Ou você apenas está vendo algo reapropriado? Mas o objetivo, lucro, segue existindo, é o mesmo. Entendem? Então tem uma série de reflexões que podem ser feitas aqui. Por isso que é interessante refletir nesse princípio da cultura para as massas, né? Porém, nem tudo é desgraça. Não, Victor, pode ver a tua TV. Só que não, vamos usar um Humberto Eco, então, Victor, veja a TV. Mas lembre, você não é passivo diante da TV. Ou seja, você vê a tua TV normal, numa boa, mas você tem como, né, como ser humano racional, inteligente, meio que quase que a obrigação moral de refletir sobre o que você está vendo. Né? Então, pode ver TV, eu vejo TV, nossa, eu adoro ver aqueles documentários de animais da floresta, eu adoro, já falei para vocês, né, tipo, então o leão se aproxima, e aí ele vê a presa, que ainda não sabe que o perigo se aproxima. Esse tipo de coisa. Adoro esse tipo de coisa. Adoro aqueles documentários de reforma de carro, acho divertidíssimo de ver aquilo, e por aí vai. Então, eu também assisto. Só que você tem que fazer o quê? A reflexão, né? Fazendo a reflexão ali. Porém, aí nós temos novos desafios. Olha só que interessante. Com o advento, é bom, né? Com o advento das mídias sociais e a popularização da internet, surgem meios alternativos. Como assim meios alternativos? À medida que as pessoas começam a ter acesso mais facilitado, por exemplo, à internet, no celular, por aí vai, surgem meios alternativos de comunicação. Né? É como eu falei para vocês no último encontro. Muitos de vocês talvez gostem daquelas bandas mais indie e tudo mais, e que talvez não vão tocar na Atlântida, não vão tocar na Itapema, mas vão tocar no seu Deezer, no seu Spotify, no seu YouTube. Hoje em dia, qualquer um de vocês, por exemplo, pode ser produtor de mídia, né? Por exemplo, vai lá e monta um canal no YouTube, monta um perfil no Instagram, monta alguma coisa, começa a divulgar. Qualquer pessoa pode ser um produtor hoje em dia, né? Um produtor que vai criando algo. Então, literalmente, as mídias sociais são meios alternativos. É como se de repente, ó, agora esse é o seu poder, o mouse, o poder do mouse. Gente, já parou para pensar que dependendo do clique que você fizer com isso aqui, você pode fazer uma coisa muito boa ou acabar com a tua vida? Por isso que eu digo assim, ó, muito cuidado sempre com o que vocês postam, muito cuidado sempre com o que vocês falam na internet, porque isso daqui é um canhão que cada um de vocês tem na mão. Entendam, esse mousezinho aqui, ó, tá? Um mousezinho como esse é um canhão que você tem a seu serviço. É uma artilharia muito pesada, né? Só que hoje nós democratizamos isso daqui. E quer ver só? ONGs e movimentos sociais, não raro, se valem hoje desses meios. Ou seja, uma coisa interessante de pensar,
na comunicação de massa, e aí vamos pegar lá a classificação do Humberto Eco sobre os integrados, né? Pegar os integrados. Uma das questões, ó, falando em cultura de massas, né? Ó o meu copo, ó o meu copinho do Darth Vader, tá vendo? Ó, Star Wars, tá aqui. Isso é cultura de massa, né? Mas se eu parar pra pensar, olha só, ONG e movimentos sociais. Muitas ONGs, que são organizações não governamentais, e movimentos sociais, pega aí feminismo, movimento negro, LGBT, o que você quiser, tá? Muitos deles hoje têm como sua principal plataforma de ação o mundo digital. Muitos hoje têm nas redes sociais, nos veículos de mídia livre, tipo YouTube, por aí vai, a sua principal forma de ação. Né? Hoje, por exemplo, o movimento social que viver de panfleto acabou, né? Se o movimento social passar a viver de panfletagem, acabou-se. Hoje, o movimento social, muitas vezes, ele vive do quê? De posts em redes sociais, em meios digitais, não é? Sobre a Sofia diz, cuidado na internet para não ser cancelado no Twitter. Então, quando a gente parar para pensar no... É interessante essa coisa do cancelado, né? Existe até a chamada cultura do cancelamento, né? Criou-se muito isso. Existe uma série de reflexões sobre essa questão do cancelamento. Um dia a gente pode discutir essa questão, inclusive, tá? Mas tem umas reflexões bem duras sobre isso, né? Que é um fenômeno novo, né? Um fenômeno tipicamente advindo das redes sociais. Vinícius, perfeita lembrança. O Vinícius lembrou aqui, pessoal, que movimento, uma Primavera Árabe, por exemplo, ela foi organizada, antes de mais nada, em redes sociais. Em redes sociais, tá? Para vocês terem uma ideia, olha só que interessante, Vinícius. Quando houve a explosão da Primavera Árabe, né, sobretudo nos países muçulmanos do norte da África, na época, o Egito, né, ainda governado pelo ditador Hosni Mubarak, que não é mais, né, caiu naquela situação, o governo egípcio chegou a mandar SMS para todos os celulares do Egito, pedindo para que as pessoas não saíssem à rua, não fossem à rua. Por quê? Porque ele tinha medo dos protestos. Né? A Inglaterra, quando houve protestos violentos no bairro de Tottenham, por exemplo, lá na Inglaterra, o governo britânico, uma democracia ativa, chegou a cogitar a hipótese de suspender o sinal de internet em toda a Grã-Bretanha. Então você veja, por exemplo, que sim, o ativismo virtual, o ativismo digital, ele é muito forte. Então esses novos meios comunicacionais, esses meios informativos digitais, eles têm sim hoje uma expressão, uma grande eloquência muito grande no plano social. Percebe? Então, assim como pode servir ao lucro, também pode servir à movimentação social, política e por aí vai, esses movimentos. Beleza? Queridos, já sabe, né? Bora fazer as atividades do módulo 43. Cuida, pelo menos aquelas de texto de apoio, faça aquelas. Tem uma listinha bem curtinha lá no teu estudos. Tentem vir ao plantão. Pessoal, vamos trocar uma ideia, enriquecer nosso conteúdo, enriquecer nosso debate, é fundamental, né? E é sempre um privilégio, tá? Sempre uma alegria estar com vocês e estar lá discutindo, conversando, né? Trocando essas ideias aqui, tá bom? Gente, foi um prazer, como sempre. Fico muito feliz, como falei nos últimos encontros, terminar minha semana com vocês, tá bom? Obrigado pela presença, obrigado por acordarem cedinho, por participarem, sobretudo, fico muito feliz de ver o chat aí bombando com vocês, tá bom? Obrigado mesmo. Como eu falei no meu vídeo lá no Twitter, vai passar, então não se entreguem ao desespero, não se entreguem à angústia, vai dar tudo certo, pessoal. Já passamos por coisas muito piores, tá bom? Eu sei que às vezes aperta o coraçãozinho de vocês, mas logo estaremos todos juntos, tá bem? Queridos, fortíssimo abraço, que a força esteja com vocês. Tchau, tchau, boa semana, se cuidem e juízo. Tchau, tchau.